Lemos na palavra de Deus, no capítulo 11 do Evangelho de João, um dos versículos muito conhecidos de todos nós, que diz no versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Amados, esse episódio do capítulo 11 do Evangelho de João nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Há muitos detalhes importantes, muitas coisas que nos edificam nesse texto, e eu gostaria de mencionar algumas delas. Quando procuraram Jesus, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, foram avisar Jesus de que Lázaro estava à beira da morte, Jesus estava num lugar longe dali. E elas mandaram o aviso a Jesus, e diz a palavra de Deus no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Esse versículo 3 já nos traz uma lição tremenda. Dava a entender nas palavras daqueles homens que estavam dando o recado de Marta e Maria para Jesus, que pelo fato de Jesus amar a Lázaro, ele não deveria estar passando por aquela situação. E é exatamente isso que muitas vezes nós imaginamos, porque nós estamos servindo a Deus, então nós entendemos que nada de mal nos pode acontecer, porque Deus nos ama, porque a palavra de Deus está cheia de exemplos do grande amor de Deus. E o grande e o maior exemplo foi a própria morte de Cristo na cruz por amor a cada um de nós. Porém, não obstante Deus nos amar, nós temos que entender que também as dificuldades da vida com certeza irão nos alcançar também. Não há exceção, porque esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E depois em diante, Jesus acalma aqueles homens, por consequência Marta e Maria depois, dizendo que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então, mais uma vez aqui é destacado o amor de Jesus por aquela família. Sempre que Jesus ia à cidade onde essa família morava, com certeza ele estava com eles e de repente até se hospedava na casa deles. E há outros episódios no Evangelho de João que nos contam a respeito do encontro de Jesus com Lázaro, com Marta e com Maria. E aqui, amados, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte. É interessante porque eu creio que o Espírito Santo já havia revelado a Jesus que Lázaro morreria. Mas ele diz: essa enfermidade não é para a morte. E nesse ponto eu quero parar por aqui só dizendo o seguinte, que realmente a situação mais difícil que nós podemos viver é a morte, porque não há saída para a morte. Se uma pessoa está doente no hospital, sempre há uma esperança de que haverá uma reversão do quadro e aquela pessoa vai melhorar e vai ficar sã e vai sair dali e vai continuar vivendo. Mas quando alguém diz tal pessoa morreu, não há mais esperança. E Jesus, mesmo sabendo que ia chegar no limite da situação, que Lázaro iria falecer, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, amados, dois aprendizados que nós temos aqui. O primeiro é que nós não estamos imunes às situações, às vicissitudes da vida, às dificuldades da vida. E o segundo é que mesmo quando nós estamos no limite da provação, aquela situação, Deus com certeza vai usar para que o nome dele seja glorificado. De qualquer forma, sobre todos os aspectos, o nome do Senhor deverá ser glorificado sempre. Deus te abençoe e um forte abraço.